meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 7º ano. Estamos na aula de número 18. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde. Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de refugiados e os movimentos migratórios forçados, né, que são as pessoas que precisam sair de determinado local por algum tipo de conflito, alguma coisa que está acontecendo, elas são forçadas. Então é um movimento voluntário, é um movimento forçado. Qual é o nosso objetivo? Conhecer o conceito de refugiados e como essa situação implica em migrações forçadas. Então, primeiro ali sobre essa mobilidade populacional, né? Essa dinâmica ali das pessoas se deslocarem pelo espaço. A mobilidade da população abrange desde grandes deslocamentos que ocorrem entre continentes e países, até movimentos, né, dentro de um país, estado, uma região ou dentro do próprio município, né? Então, as pessoas elas podem se deslocar saindo de um país para outro, que é um movimento maior, né, um deslocamento maior, quanto de um bairro para outro, uma cidade para outra, enfim. Deslocamento ele pode ser, né, de infinitas formas. Esses movimentos se originam, né, por várias razões. Os principais motivos que fazem com que as pessoas se movam, se desloquem, são questões de cunho econômico, né, são as mais relevantes, os primeiros, as pessoas buscam outras condições, melhores condições de vida. Também aspectos políticos e sociais, né, que são aí os que entram muitas vezes essa questão de imigração forçada. A mobilidade populacional foi incrementada a partir do desenvolvimento de transportes, né, rodoviário, hidroviário, ferroviário, aéreo. A partir do momento que esses transportes eles se tornaram melhores e mais eficazes, as pessoas passaram a se locomover de uma forma mais intensa. O desenvolvimento das telecomunicações também oferece uma maior mobilidade às pessoas de todo o mundo. Então, questões de globalização. A mobilidade populacional entre países é denominada migração internacional e pode ocorrer por atração ou por repulsão. Então, a atração geralmente acontece quando as pessoas elas vivem em países nos quais não existem boas condições de vida e de trabalho e elas são atraídas rumo a países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, países da Europa, né? São ali figuram entre os que as pessoas mais buscam. Aqui a gente tem também, né? A gente tem ali Estados Unidos, Europa, enfim, mas a gente tem a Arábia Saudita aparecendo aqui, em primeiro lugar, né? Nesse ranking aqui, ranking dos países que mais recebem imigrantes no mundo. Arábia Saudita. Por quê? É uma região de economia petroleira, é uma região muito rica, tá? E ganha destaque ao receber, né, esses imigrantes do mundo todo. Então, as pessoas vão para lá porque é uma região de negócios, né? Uma região onde existem muitas transações acontecendo ali, muitas oportunidades. Então, as pessoas elas buscam, né, locais com oportunidade. Essas pessoas que saem de um local para outro, né, buscando melhores condições de vida, é um movimento espontâneo. Sou eu buscando um outro local para buscar melhores condições econômicas e de vida. Então, por isso que é um movimento de atração. Eu saí de um local que não me oferece muitas oportunidades e eu sou atraído para um local que me oferece essas oportunidades que eu estou buscando. Então, é um movimento espontâneo que eu estou fazendo. Já os movimentos de repulsão são as migrações onde o indivíduo deixa o seu país devido a problemas políticos, perseguições, guerras, entre outros. É aqui, dentro desse movimento de repulsão, que a gente vai ter, então, essa questão dos refugiados. Por quê? Porque os refugiados eles estão fugindo, eles estão saindo, né, de um conflito, uma perseguição, uma guerra que está acontecendo no país de origem. Então, refugiados. Eles são forçados a essa migração por sofrerem iminente risco de morte e perseguição. Diversas causas, política, econômica, religiosa, étnica, que a gente já viu, só reforçando, em seus locais de origem. Geralmente devastados, né, por conflitos armados, ou esses locais estão dominados por organizações criminosas. A ONU considera, né, essa crise de refugiados uma das mais intensas aqui do nosso século XXI. As situações enfrentadas
são tão perigosas, né, e intoleráveis por essas pessoas que elas decidem cruzar fronteiras, né, para buscar segurança em outros países. Então, é melhor elas cruzarem fronteiras, se arriscarem a vida buscando uma outra oportunidade do que ficar no território. Então, aqui são campos de refugiado que a gente tem, então essas pessoas elas fogem, né? Então, lembrando que a gente tem refugiados, que são essas pessoas que atravessam fronteiras, buscam outros países, e os deslocados internos, que elas migram dentro do próprio país, buscando um local ali dentro do próprio país que esteja mais calmo, não tenha um conflito tão intenso. Então, a gente tem campos de deslocados e campos de refugiados. As pessoas elas preferem viver assim em campos, né, de refugiados do que viver em meio à guerra que está acontecendo, em meio àquele conflito que o local de origem oferece. Acontecimentos geopolíticos, né, são causas de deslocamento. Por exemplo, o fim do socialismo, né, que ali quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, ali existiu o fim do socialismo, as pessoas, os países estavam devastados, né, não tinham oportunidades, então isso faz com que houvesse nesse deslocamento diminuição de ajudas financeiras e humanitárias, principalmente essa expansão do fundamentalismo islâmico. Então, ali no Oriente Médio, esse fundamentalismo islâmico, essa questão da religião extremista ali, ela faz com que ocorram esses conflitos e esses deslocamentos. Em 1951, em Genebra, houve uma conferência das Nações Unidas e que redigiu uma convenção que regulava, né, o status de refugiado. Então, a partir daquele momento, eles definiram, né, o que são refugiados. Então, os padrões básicos para o tratamento dos refugiados. Não podem ser discriminados por raça, religião, sexo ou por país de origem, de onde vieram. Nenhum país deve expulsar ou devolver um refugiado contra a vontade do mesmo. E é necessário que esse país aos quais eles buscam, ele ajude no desenvolvimento e na disponibilização de documentos. Então, uma pessoa com status de refugiada, ela não pode ser devolvida ao país de onde ela fugiu. Está acontecendo uma guerra naquele país e ela é devolvida. O país ali que ela chegou, nós não queremos você, a gente vai te devolver. Não pode, porque você vai estar devolvendo aquela pessoa para a morte. Uma associação errônea, né, em relação aos refugiados é que por eles serem forçados a essa fuga, né, onde, né, a vida deles está ameaçada, eles teriam cometido alguma irregularidade e por isso seriam fugitivos. Então, eles são fugitivos do quê? São fugitivos do conflito, não porque eles estão praticando um ato ilícito. No Brasil, a gente tem o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, e no mundo a gente tem a ANCUR, que é o órgão da ONU para os refugiados. Aqui dentro do Brasil a gente tem Estatuto dos Refugiados, é o nome pelo qual é conhecida a Lei Brasileira sobre o Refúgio. Então, quais os pontos base dessa lei? Como a pessoa ela pode ser considerada refugiada aqui no Brasil? Ela tem um fundado temor de perseguição, ela não tem uma nacionalidade, não tem uma residência habitual, a violação grave e generalizada de direitos humanos. Então, pessoas em risco de vida, elas são consideradas refugiadas aqui no Brasil. A gente teve, né, uma evolução dessa lei em 1951, né, a gente tinha um estatuto aqui, daí em 97 ele mudou, em 1980 ele passou a ser o Estatuto do Estrangeiro e agora em 2017, né, a Lei da Migração. É uma lei mais abrangente, uma lei que auxilia mais o refugiado. Então, o refugiado ele tem, né, alguns direitos e deveres, né, como qualquer pessoa brasileira. Então, aqui os direitos, eles não podem ser devolvidos, né, ao país de origem, assim como aquele documento da ONU ele traz. Eles devem receber um documento, né, o governo brasileiro precisa auxiliar, né, na confecção de novos documentos para essas pessoas. Eles não podem ser investigados ou multados por entrarem de forma irregular aqui no Brasil, que eles estão fugindo, eles estão zelando pela própria vida. Eles podem frequentar escolas, né, eles têm direito à educação, podem e devem ser atendidos pelo setor público ali, postos de saúde, no caso eles podem procurar assistência médica. Eles não devem ser discriminados, né? Mais uma vez lembrando que eles não podem ser discriminados por origem, por raça, religião.
e podem praticar, né, a sua religião livremente. Lembrando que praticar a religião livremente não quer dizer que você possa ferir, né, outra pessoa, né, porque você está praticando a sua religião. Não, você praticar a sua religião, você professar a sua fé, mas de maneira idônea, né, sem você agredir uma outra pessoa ou um outro ser vivo que seja. E os deveres, né, respeitar as leis, as pessoas e os órgãos públicos e privados. Então, apesar deles terem todos esses benefícios, eles poderem ter acesso a muitas das coisas, eles precisam respeitar as leis locais. A partir do momento que eles estão inseridos aqui, se por um acaso eles praticarem algum crime, cometerem algum ato infracionário, eles vão ser punidos da mesma forma. Então, na próxima aula, a gente vai falar de como essa questão dos refugiados, ele gera grandes deslocamentos, né, pelo mundo. Então, fiquem ligados que na próxima aula a gente vai dar continuidade nessa questão dos deslocamentos. Então, hoje, nós vimos o que são refugiados, o estatuto aqui no Brasil, e na próxima aula a gente vai ver como esses deslocamentos acontecem, para onde que eles vão. Beleza? Então, não deixem de fazer suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!